CBN Intimamente. Hoje no CBN Intimamente, 5 coisas que você precisa saber sobre o pênis. Isso mesmo. Quem vai tratar disso, quem vai falar desse assunto, é a psicóloga e sexóloga Elisângela Pereira. Elisângela, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes, internautas, seja bem-vindo, descansou bastante? Muito! Que beleza! Já estou contando as próximas, contando as horas, Ai, que mas bom. É muito bom. Pois é, hoje você vai trazer esse assunto aqui, né? Vai falar sobre essas curiosidades, algumas dúvidas antes que geram, muita gente tem dúvidas com relação ao órgão genital feminino e também ao masculino, evidentemente. Feminino nós falamos quando você estava de férias. Pois é, fiquei sabendo que vocês falaram sobre isso. E aí né? agora, hoje a gente vai falar sobre o masculino. Pois Porque é. não é um assunto que normalmente as pessoas tratam com naturalidade. Sim. Normalmente ou então de brincadeira, de piada, É. entende? Então aqui, assim, a gente vai trazer de uma forma leve, mas de uma forma Claro. séria, Mais científica, esclarecedora, certo? não é? Por exemplo, começar falando sobre a questão de fumar, se está acima do peso, ou fumante ou não fumante, o que isso interfere? Então, aí são duas questões, né, diferentes. Então, primeiro, fumar é algo que realmente atrapalha. Você vai encontrar na literatura falando que as pessoas, homens que fumam há muito tempo, podem perceber uma diminuição do tamanho do pênis. Aí tem gente que fica, mas é verdade isso? É mito? Isso é fato? Isso é fato, mas é fato por quê? Porque quando isso, depois de muito tempo, né, que o homem fuma, pode acontecer uma obstrução do canal cavernoso, que é aquele canalzinho por onde o sangue passa, Sim. que é o que faz aquele entumecimento do pênis na hora da relação sexual. Se esses canais estão obstruídos, vai entrar menos sangue, automaticamente ele vai ficar com uma dimensão menor. Então, é verdade? É verdade. Então a gente já sabe que essa questão do tabagismo, ela traz uma série de problemas para a saúde. Na condução sanguínea, né? Exatamente, na corrente sanguínea. porque obstrui os corpos cavernosos. Então é verdade isso. Como pode causar infarto também, por causa exatamente desse problema da corrente sanguínea. Exatamente, é a mesma coisa, né? Da frequência. E em relação à questão do peso também. Tem muita piada sobre isso. Porque o homem, quando tá gordo, né? O pênis fica pequeno, isso é verdade. É verdade, dá uma sensação de uma diminuição realmente. Por quê? Porque a gordura, ela se acumula ali no osso, logo abaixo do umbigo, que é o pubis. Então aquela gordura acumulada dá a sensação de que o pênis ele fica mais introjetado. Então ele fica diminuído, com a sensação de que ele realmente está diminuído, porque ele aparece menos. Então a gente sabe que a cada 15 quilos que um homem emagrece, ele tem um aumento de 1 centímetro no tamanho do pênis. Isso é fato. Isso é fato. Então é muito comum, às vezes eu tenho paciente que fez cirurgia bariátrica, aí eles chegam lá brincando, eu estou ótima, além de estar magro, meu pênis cresceu. Agora, com relação a isso, tamanho, que é uma questão muito problemática para muitos homens. Que nós vamos trazer na semana que vem. Pois é. Vai ser o gancho para a nossa conversa da semana que vem. Mas eu gostaria de, já que está dentro desse assunto, é necessário o tamanho define, proporciona mais prazer à mulher ou não? Eu ia perguntar isso, vou fazer uma participação especial rapidinho. Porque, por favor, sempre eu não estou generalizando, mas alguns homens acham que o tamanho do membro influencia no desempenho sexual. E aí, mito ou verdade? Mito, não é? Porque a gente sabe que tem até umas brincadeiras, né? Que não adianta nada você ter ali um pênis imenso, mas você não sabe administrar isso. Sim. Não é? E é muito engraçado, eu ouço isso muito de mulheres, Cris, porque assim, às vezes o homem ele acredita, porque só que ele tem um pênis talvez acima da média, ele não precisa se esforçar, e assim, aquilo já é o suficiente. Ele já chega se achando. Já se basta. Ele já se basta, entende? Então ele deita lá e tipo assim, vai lá minha filha, se diverte. E não funciona assim. Então assim, é claro que tudo é uma questão de preferência. Existem mulheres que preferem sim pênis maiores. Existem mulheres que têm pavor. Entende? Só que existe muito mito e muita brincadeira inclusive de mau gosto, em relação aos próprios homens, aquelas comparações que normalmente acontecem às vezes no banheiro, não é? Quando um fica ali tentando observar, vai lá e olha, né, para ver o tamanho, se é maior, se é menor. E eu recebo muitas mensagens
por e-mail, por rede social, de homens que têm muitas dúvidas, e também lá no consultório, né? Que tem muitas dúvidas a esse respeito. Elisângela, né? Chega lá com autoestima péssima. Porque eu acho que meu pênis é abaixo da média, então eu nunca vou conseguir satisfazer uma parceira. Meu amor, isso tudo é mentira. Entende? Eu falo que tudo tem a ver com a amorosidade, com o tanto que você está disposto a satisfazer a sua parceira, preliminar, né? Exatamente, com uma preliminar, porque não adianta nada você chegar lá com um pênis gigante e também achar que por causa disso você não precisa se esforçar, você não precisa fazer nada, porque aquilo ali por si só já é o suficiente. Não é nada disso. Isso. Uma outra questão também, ainda que nós estamos falando disso, é que também não é muito comum a gente ouvir, mas também pode acontecer, eu gostaria de saber isso, se você já teve algum relato dessa situação de fratura. Sim. O que isso pode causar? O que provoca isso? Aí as pessoas, às vezes elas perguntam, é verdade que o pênis quebra? Né? Não, quebrar... Não é comum você ouvir, mas eu já... mas acontece. Não é comum a gente ouvir falar, as pessoas contarem, mas acontece. Então, assim, quebrar, ele não quebra porque ele não tem osso. Entende? Mas o que pode acontecer é exatamente uma fratura, de novo, né, no corpo cavernoso, Sim. porque ele tem uma parte, que é uma parte como se fosse meio elástica. Quando o pênis está flácido, o homem pode movimentar ele de um lado para o outro sem problema. Quando ele está ereto, o que acontece? Ele fica mais difícil para fazer essa movimentação, exatamente por causa desse corpo cavernoso que está cheio de sangue. Então, o que é muito comum? Às vezes, durante o ato sexual, de repente uma situação mais frenética ali, no entra e sai, na hora de entrar, pode ser que ele entorte. E no que ele entorta, ele fratura o corpo cavernoso. E aí é uma dor terrível, uma dor muito grande. E aí logo, horas após, o que o homem vai perceber é uma mancha, né? O pênis vai ficar roxo, depois ele pode ficar até preto. E aí, sem sexo, pelo menos um mês, é importante procurar um médico para ver se foi uma coisa grave, porque dependendo pode até precisar de cirurgia. Pois é. Aumentar em 5 vezes seu tamanho. Isso é fato que um pênis pode aumentar em 5 vezes? Isso é fato que pode aumentar até em 5 vezes o tamanho. Com certeza. E é interessante que quanto menor, o pênis menor em estado de flacidez, Sim. A sensação é que ele consegue aumentar mais. Quando ele... Agora, um pênis que já flácido, ele já tem um tamanho maior, então normalmente, quando ele está ereto, ele já não aumenta tanto, porque ele já está quase naquele limite ali. Então, quanto menor, no estado flácido, quando ele está ereto, realmente ele pode até ficar com um tamanho 5 vezes maior. Explica pra gente essa questão envolvendo que o escroto se movimenta conforme a temperatura do ambiente. Isso é uma coisa muito interessante. E é muito interessante as crianças, né, os meninos, quando eles têm essa sensação a primeira vez, né? Porque o que acontece? O escroto, né, que a gente chama de saco, que é onde os testículos ficam armazenados, eles precisam estar numa temperatura ambiente, porque se eles perdem essa temperatura, se eles se resfriam, os espermatozoides eles morrem. Então, como o corpo humano ele é uma máquina maravilhosa, então os homens têm esse mecanismo. Então, é muito comum, vou numa cachoeira, entro numa água gelada, o que acontece? Falou, cadê? Sumiu. Acabou. Onde foi parar? Gastou. Exatamente. Não, ela só dá uma escondida, então os testículos sobem para ficar mais perto ali, né? Quanto mais perto do corpo, mais aquecido vai ficar, exatamente para proteger um sistema, na realidade, de proteção, né, dos espermatozoides. Então, isso é verdade. Voltou a temperatura, saiu da água gelada ou do frio, volta tudo ao normal. Mas isso é verdade, acontece. Para a gente fechar, algum outro comentário, alguma outra consideração sobre esse tema? Eu penso que é muito interessante a gente falar para os pais, né? Tentar conversar com os filhos de uma forma clara, do jeito que a gente está conversando aqui, sem usar apelidinhos pejorativos, entende? O pênis, assim como a vagina, é uma parte do corpo como qualquer outra. E tem que ser tratada, e tem que ser conversada. E não é pecado você ter isso.
Não é pecado e faz parte do seu corpo. E porque a questão é que e, aliás, você só existe por causa disso. Exatamente. A questão é porque está relacionado ao prazer. Se está relacionado ao prazer e está relacionado ao sexo, então muitas vezes as pessoas têm essa dificuldade de falar sobre esse assunto, né, de uma forma leve, de uma forma solta. Então, assim, desde pequeno, conversar com seu filho, com a sua filha, usar os termos, não que você não possa brincar, mas usar os termos adequados, corretos, pênis, né? Vagina, sem problema. Né? E orientá-los para que qualquer alteração, para que eles sempre observem, porque às vezes é muito comum, né, ter algum tipo de infecção, de inflamação, alguma coisa, e o adolescente não perceber. Então, assim, sempre que for ao banho, meu filho, olha, né? Olha ali, tem crianças que não fizeram ainda a operação de prepúcio, então tem aquela pele. Então, assim, olhar tudo, observar. A higienização é muito importante para poder prevenir qualquer tipo de doença. Então, muito assim, bem. Orientação para os pais. E na semana que vem a gente vai conversar mais sobre essa questão, né, esse mistério, sobre o tamanho do pênis. Combinado? Valeu. Obrigado pela participação. Um abraço para você. Até semana que vem. Eu que agradeço. Ó, um beijo no coração. Internautas, até semana que vem. Amores e amores. Tchau, tchau. CBN Intimamente, com a psicóloga e sexóloga Elisângela Pereira. CBN Intimamente.